Olá, gente. Tudo na paz, muita luz, muita paz a todos. Sou Leonardo Gonçalves e estou aqui mais uma vez, né, para estar realizando mais uma apresentação, ok? Essa apresentação, inclusive, é incrível, tá? Que tem aí o objetivo de explorar uma das histórias mais estudadas da humanidade, né, que é a morte de Jesus de Nazaré. Iremos analisar duas visões distintas, tá? Uma vai ser com base no cristianismo e a outra com base nos ensinamentos do livro de Urântia. Tá? É importante frisar, tá, gente, aqui que o propósito não é convencer ninguém de que uma visão esteja certa e que a outra esteja errada, tá? Mas sim apresentar ambas as perspectivas para que cada um, em seu livre-arbítrio, possa refletir sobre a visão que mais lhe faz sentido em nosso Deus de amor, ok? Então vão ser duas lentes e uma só história. Uma reflexão sobre a morte de Jesus, a visão cristã e a urintiana. A cruz de Jesus, sacrifício ou exemplo? Né? Ok, gente? Então vamos na graças do Papai do Céu. Vamos ver aqui as nossas visões a respeito. Esse tema ele é incrível, né? Ele é uma história que é a história mais estudada pela humanidade no mundo todo, né? A vida de Jesus, né? Que inclui a sua morte. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada e o livro de Urântia. A Bíblia Sagrada é a melhor opção de um estudo com foco de entender um dos textos mais influentes na história da humanidade. Ela é a base de uma das maiores religiões do mundo, e seu impacto na cultura, arte e política é imenso. Estudar a Bíblia é essencial para compreender a civilização ocidental, e ela oferece uma variedade rica de gêneros literários, como poesia, história, leis e etc., escritos ao longo dos séculos. E o livro de Urântia é a melhor opção com foco em explorar uma cosmologia e uma mitologia alternativas e unificadas. Por ser um único documento com uma narrativa consistente e detalhada, ele oferece uma visão coesa sobre a vida de Jesus e o universo. Seu valor de estudo está em analisar uma revelação moderna que propõe uma nova estrutura para a espiritualidade. Certo? Então está aqui a opção de cada livro, qual é. Ambos são uma melhor opção em cada foco. Né? Vamos começar, então, primeiramente pela Bíblia Sagrada, né, que é a mais conhecida atualmente. A cruz de Jesus, né, sacrifício pela redenção. A morte de Jesus na cruz é o ponto central do cristianismo e é vista como o ato supremo de redenção e salvação da humanidade. A teologia cristã ensina que todos os seres humanos nascem com o peso do pecado e o que os separa de Deus. Para restaurar essa relação, era necessário um sacrifício perfeito. A Bíblia afirma que Jesus, sendo filho de Deus, ofereceu-se como esse sacrifício para pagar a dívida do pecado que a humanidade não poderia pagar por si mesma. E aqui vão alguns versículos bíblicos, né, que reforçam essa ideia, que são João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, segundo a Bíblia, a morte de Jesus não apenas redimiu os pecados de quem nele crê, mas também abriu o caminho para a reconciliação do Deus e a salvação. Ok? E a Bíblia também, ela distingue, né, entre a salvação como um evento e a salvação como um processo. A salvação como evento, a justificativa, que neste é o momento em que uma pessoa aceita pela fé
o sacrifício de Jesus. A Bíblia ensina que, nesse instante, os pecados passados, presentes e futuros são perdoados. Esse ato é considerado um dom gratuito de Deus, que não pode ser conquistado por mérito humano, ou seja, a dívida do pecado é paga de uma vez por todas. E a salvação como processo, que é a santificação. Esta é a jornada contínua do crente. Após a salvação inicial, a vida do cristão é um processo de crescimento, de se tornar mais semelhante a Cristo. A santificação não é para ganhar a salvação, mas sim uma resposta de gratidão a ela. Envolve a luta diária contra o pecado e a busca por uma vida de obediência a Deus, guiada pelo Espírito Santo. Em resumo, a morte de Jesus proporcionou a salvação de forma completa e definitiva. Você não precisa repetir esse ato ou fazer algo para merecê-lo novamente. A jornada do crente, então, não é para se salvar, mas sim para viver uma vida que reflita a salvação que já foi recebida. Ok? E sobre os sacrifícios segundo a Bíblia Sagrada. Os sacrifícios rejeitados por Jesus. Jesus, de fato, criticou os sacrifícios rituais do templo, feitos por obrigação, sem uma atitude sincera de amor e misericórdia. Em Mateus 9,13, ele diz: misericórdia quero, e não sacrifício, citando o profeta Oséias. Essa crítica não era contra o sacrifício em si, mas contra a prática vazia, que se tornou um ritual sem coração. Ele ensinou que a obediência a Deus e o amor ao próximo são mais importantes que rituais. A morte de Jesus como um sacrifício de amor. O sacrifício de Jesus na cruz, no entanto, é visto de uma forma completamente diferente. Não é um ritual ou uma oferta para agradar a Deus, mas sim a manifestação máxima de amor. Segundo a teologia cristã, sua morte foi um ato voluntário, um presente de amor para a humanidade, para que ela pudesse ser reconciliada com Deus. A Bíblia ensina que Deus é amor. 1 João 4,8 afirma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Então, está aqui, né, a visão da Bíblia Sagrada a respeito dos sacrifícios. Então, dessa forma, aparentemente, a contradição se dissolve. Jesus criticou os sacrifícios vazios e sem propósito, enquanto a sua própria morte foi o ato de amor e misericórdia mais profundo, cumprindo a lei do amor que ele mesmo ensinou. De acordo com a Bíblia Sagrada, a morte de Jesus na cruz é o evento central que redimiu os pecados da humanidade e proporcionou a salvação. O entendimento é que o sacrifício de Jesus pagou o preço pelo pecado, restaurando a conexão entre Deus e os seres humanos, que havia sido quebrada. Então, se dissolve aqui a contradição, né, sobre o sacrifício. Então, vamos ver a base da teologia cristã. Essa é a base da teologia cristã, que entende a morte de Jesus como um ato de expiação, ou seja, um sacrifício feito para pagar o preço dos pecados da humanidade, permitindo a reconciliação com Deus e a salvação. Aqui estão alguns versículos que justificam essa visão. O sacrifício como redenção. Romanos 5, 8, 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, quando éramos ainda pecadores. Portanto, se agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Efésios 1:7. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E o papel de Jesus como substituto. Em 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. A Nova Aliança, Hebreus 9:12.
Ele não entrou no santuário por meio de sangue de bodes e novilhos, mas sim por meio de seu próprio sangue, e de uma vez por todas obteve eterna redenção. Então, está aqui a base da teologia cristã a respeito. Tá ok, gente? E os versículos, esses versículos e muitos outros, são a base para a teologia do sacrifício da redenção, que é central para a fé cristã. A narrativa bíblica estabelece a morte de Jesus não como um erro ou uma injustiça sem sentido, mas como o cumprimento de um plano divino para a salvação da humanidade. A morte de Jesus nos justificou. Isso significa que, aos olhos de Deus, fomos declarados justos e livres da culpa do pecado. Nossa posição diante de Deus mudou completamente. Não estamos mais condenados por nossos pecados, pois o preço já foi pago em um sentido prático. Mesmo depois da salvação, os cristãos ainda vivem em um corpo humano e continuam a lutar contra a natureza pecaminosa. Eles ainda cometem erros e falham. O processo de se tornar mais semelhante a Cristo, chamado de santificação, é uma jornada de vida inteira. Em resumo, a morte de Jesus mudou nossos status eternos, livrando-nos da condenação. No entanto, ela não removeu imediatamente a nossa inclinação para pecar. A diferença é que, agora, o crente tem o perdão e a capacidade de lutar contra o pecado. A prova do amor divino. O sofrimento é a maior demonstração de amor sacrificial. Segundo a Bíblia, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A dor, a humilhação e a morte na cruz são vistas como a prova máxima do amor de Deus, que se dispôs a sofrer o pior para salvar a humanidade. A covardia e a dor dos homens se tornam um palco para a manifestação do amor de Deus. Certo? Então, essas, né, são a base aqui da morte de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. Tá? Vamos ver agora um pouco da visão sobre a morte de Jesus, segundo o livro de Urântia. A morte de Jesus não foi um sacrifício, mas uma tragédia humana, como nos foi revelado aqui o documento 188.4.1, afirma claramente. Embora não haja sido para expiar uma culpa racial, a qual o homem mortal de fato não tem, que Jesus passou pela morte na cruz, nem para providenciar nenhuma espécie de aproximação efetiva a um Deus de algum modo ofendido e implacável. Embora o Filho do Homem não tenha oferecido a si próprio em sacrifício para apaziguar a ira de Deus e abrir o caminho para que o homem pecador obtivesse a salvação, não obstante essas ideias de expiação e de expropriação serem errôneas. No entanto, há significações ligadas a essa morte de Jesus na cruz que não deveriam ser negligenciadas. Tá? Aqui está uma das primeiras visões do livro de Urântia a respeito da morte de Jesus, né? Sobre o sacrifício, que não foi um sacrifício e sim uma tragédia humana. A morte de Jesus não foi um sacrifício de redenção, a visão do livro de Urântia, no documento 188.4.3. Um homem mortal nunca foi propriedade dos farsantes. Jesus não morreu para resgatar o homem das garras dos governantes apóstatas e dos príncipes caídos das esferas. O Pai nos céus nunca idealizou uma injustiça tão crassa quanto coordenar uma alma mortal pelas más ações de seus ancestrais. Nem a morte do Mestre na cruz teria sido um sacrifício que representasse um esforço para pagar a Deus um débito contraído pela raça da humanidade. E no documento 188.4.8, toda a ideia da redenção e da expiação é incompatível com o conceito de Deus, do modo como foi ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. O amor infinito de Deus não é secundário a nada na natureza divina. Então, de acordo com esses textos, a morte de Jesus na cruz não redimiu os pecados dos humanos no sentido de ser um sacrifício de expiação para apaziguar um Deus ofendido. O texto ainda reforça que a morte de Jesus não foi um esforço para pagar a Deus um débito contraído pela raça da humanidade. Ok? E segundo aqui a visão do livro do Urântia, ele poderia ter vivido e nos ensinado muito mais, né? Já que ele veio, né, revelar os ensinamentos do amor de Deus,
segundo o documento 188.4.2, Jesus desejava viver uma vida mortal plena na carne, em Urântia. A morte é comumente uma parte da vida. A morte é o último ato do drama mortal. Nos vossos bem-intencionados esforços de escapar dos erros supersticiosos de uma interpretação falsa do significado da morte na cruz, devereis tratar de ter cuidado para não cometer o grande erro de deixar de perceber o verdadeiro significado e a importância autêntica da morte do Mestre. Então, isso sugere que o plano original era uma vida completa, insinuando que a morte de Jesus foi um ato prematuro. E que sua morte não nos salvou, mas nos ensinou o caminho da salvação, como nos já mostra aqui o documento 188.4.7. Embora muito dificilmente seja adequado falar de Jesus como alguém que se tenha sacrificado, como o resgatador ou redentor, é totalmente correto referir-se a ele como um salvador. Para sempre ele deixou o caminho da salvação, da sobrevivência. Mas claro e certo, ele mostrou de um modo melhor e mais correto o caminho da salvação a todos os mortais. Aqui esse documento, faz uma distinção bem importante, que Jesus é um salvador, mas não porque se sacrificou, e sim porque mostra o caminho da salvação. Ok? Então fala que Jesus poderia ter vivido mais e nos ensinado muito mais. E diz que a salvação se dá pela fé na paternidade de Deus e pelo amor ao próximo. Como nos foi revelado aqui o documento 188.4.13. Toda essa ideia da redenção na expiação coloca a salvação em um plano de irrealidade, tal conceito sendo puramente filosófico. A salvação humana é real, é baseada em duas realidades que podem ser captadas pela fé da criatura e daí tornam-se incorporadas à experiência individual humana. O fato da paternidade de Deus e a verdade correlata da fraternidade dos homens. É verdade, afinal, que sereis perdoados das vossas dívidas, assim como perdoardes os vossos devedores. E o documento 188.4.10, os crentes autênticos não se preocupam tanto com as punições futuras para o pecado. O crente real está preocupado apenas com o seu distanciamento momentâneo de Deus. Verdade é que os pais sábios podem castigar os seus filhos, mas tudo isso eles fazem por amor e com o propósito de corrigir. Eles não punem com raiva, nem castigam por represália. E o documento 188.4.11, ainda que Deus fosse um monarca austero e legalizador de um universo no qual a justiça reinasse suprema, certamente ele não estaria satisfeito com o esquema infantil de substituir um ofensor culpado por um sofredor inocente. Então, aqui nos fala que a salvação é pela fé na paternidade de Deus e amar ao próximo como Jesus nos amou. E tem as lições da cruz. No documento 188.5.1, a cruz de Jesus representa a medida plena da devoção suprema do verdadeiro pastor, até mesmo pelos membros indignos do seu rebanho. Ela coloca para sempre todas as relações entre Deus e o homem na base da família. Deus é o pai, o homem é seu filho. O amor de um pai pelo seu filho, torna-se a verdade central nas relações universais de Criador e criatura. Não a justiça de um rei que busca satisfação nos sofrimentos e nas punições do súdito que comete o mal. E o documento 188.5, a cruz mostra para sempre que a atitude de Jesus para com os pecadores não foi nem de condenação, nem de indulgência, mas de salvação eterna por amor. Jesus é verdadeiramente um salvador, no sentido de que sua vida e sua morte conquistam os homens para a bondade e para a sobrevivência justa. Então, a cruz é vista como um símbolo sagrado do serviço generoso da devoção suprema na doação total de uma vida de retidão. Em resumo, o livro de Urântia rejeita a ideia de que a morte de Jesus foi um pagamento de dívidas pelos pecados. Em vez disso, ele a interpreta como o maior exemplo de amor e serviço que inspira e ensina a humanidade a seguir o caminho da salvação e da sobrevivência eterna, que é alcançada pela fé na paternidade de Deus e na irmandade dos homens. A lição da cruz, nesse contexto, é que o amor e o serviço ao próximo, assim como Jesus demonstrou, são
a base para uma vida que leva à salvação. Ok? E o contexto segundo a Bíblia Sagrada. Sua morte foi um ato de amor puro que inspira os seres humanos a viver de acordo com esses princípios. O contexto da Bíblia Sagrada apresenta uma lógica teológica em que a morte de Jesus é um sacrifício necessário para pagar o débito do pecado, que de outra forma separaria a humanidade de Deus. Dentro desse sistema, essa ideia é a base para a salvação. E o contexto, segundo o livro de Urântia, apresenta uma lógica teológica em que a morte de Jesus é o exemplo máximo de amor e serviço. Dentro desse sistema, a salvação não é conquistada por um sacrifício, mas pela fé na paternidade de Deus e pelo serviço ao próximo. Certo? Vamos ver aqui agora a contradição. A contradição do cristianismo. A contradição do sacrifício. Existe uma aparente contradição entre a ênfase de Jesus na misericórdia em vez do sacrifício e o fato que sua morte é descrita como um sacrifício. A teologia resolve isso distinguindo entre os sacrifícios rituais que Jesus criticou e o seu próprio sacrifício único, visto como um ato de amor e obediência. Ok, gente? E a contradição do livro de Urântia. Este documento é apresentado como uma revelação única e coerente no que diz respeito à morte de Jesus. Ele é consistente em sua negação do sacrifício como expiação. O texto reforça essa ideia várias vezes e coloca como um de seus pontos principais. A principal contradição do livro de Urântia não é interna, mas sim com os ensinamentos de outras religiões, incluindo o cristianismo tradicional, e com a ciência estabelecida em certos pontos sobre a história do universo e da Terra. Em resumo, a percepção de contradição nos textos é uma questão de interpretação. Na Bíblia, as aparentes contradições são frequentemente resolvidas por uma leitura teológica, certo? Já no livro de Urântia, a contradição principal é com as crenças externas e não com a sua própria narrativa. Ok, gente? E em resumo, né, a visão em geral. Um resumo das visões em geral. Primeiramente aqui uma visão geral aqui da Bíblia Sagrada. A visão da Bíblia Sagrada, o sacrifício pela redenção. A visão tradicional, que é a base do cristianismo, a ideia principal é que a morte de Jesus não foi um ato sem sentido, mas o cumprimento de um plano divino para a salvação da humanidade. A Bíblia Sagrada ensina que a morte de Jesus foi um sacrifício perfeito. Esse sacrifício era necessário para pagar a dívida do pecado que separava a humanidade de Deus, permitindo a redenção e a reconciliação. Os pontos-chave são: o ato de amor por substituição. Jesus morre no nosso lugar para que nós pudéssemos viver. O perdão dos pecados. Seu sangue purifica os pecados e nos torna justos diante de Deus. E a salvação pela fé. A salvação é um dom gratuito que recebemos ao crer nesse sacrifício. E as citações da Bíblia, né, que nos demonstra isso, são Romanos 5, 8, 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, quando éramos ainda pecadores. Portanto, se agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então está aqui um resumo geral da visão da Bíblia Sagrada. E aqui um resumo agora da visão geral do livro de Urântia. A visão do livro de Urântia. O exemplo de amor. Uma visão diferente, apresentada em textos como o livro de Urântia, argumenta que a morte de Jesus não foi um sacrifício de redenção, mas uma tragédia humana. Nessa perspectiva, o valor da sua morte está no exemplo de amor e serviço que ele nos deixou. Os pontos-chave são: covardia humana. A morte foi o resultado da maldade e do medo humano, e não um plano divino. O propósito da sua vida. O verdadeiro objetivo de Jesus era viver e ensinar, mostrando o caminho para a salvação. É a salvação pelo exemplo.
A salvação não é conquistada pela fé no sacrifício, mas por meio da imitação da sua vida. E as citações do livro de Urântia que nos demonstra isso é o documento 188.48. Toda a ideia da redenção e da expiação é incompatível com o conceito de Deus, do modo como foi ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. No documento 188.5.13, sabemos que a morte na cruz não existiu para efetivar a reconciliação do homem com Deus, mas sim para estimular o entendimento que o homem pode ter do amor eterno do Pai. Então fica aí os dois resumos das visões em geral, né, da Bíblia Sagrada e do livro de Urântia. E aqui eu vou deixar aqui um quadro de reflexão, que aqui nos permitirá, né, que vocês analisem as diferenças e tirem as suas próprias conclusões, tá, gente? No seu livre-arbítrio, tá? Vocês fazem as suas próprias reflexões, tá? Aqui no lado esquerdo nós temos, né, a característica da visão da Bíblia Sagrada, o propósito da morte, é o sacrifício para a redenção dos pecados. O papel de Deus é o Pai que aceita o sacrifício do seu Filho, e o caminho para a salvação é conquistada pela fé no sacrifício. E ao lado direito, as características da visão do livro de Urântia, onde o propósito da morte é um exemplo supremo de amor e serviço. E o papel de Deus é o Pai que não exige sacrifícios, e que o caminho para a salvação é conquistado ao seguir o exemplo de Jesus. Tá? Então fica aí esse quadro de reflexão para todos. E aqui, né, essa apresentação, em cima dessa história que é a mais estudada pela humanidade, ambas apontam para um amor divino. E vou deixar aí uma reflexão. Fica aí a reflexão de como será a forma que nós entendemos o proposto por detrás de um evento tão central. Se é o sacrifício que redime, um exemplo que inspira. E de que como isso molda a nossa própria espiritualidade e nossa maneira de lidar com o próximo em nosso dia a dia. Tá ok, gente? Então, muita gratidão aí mais uma vez, tá? E que na respiração sincera, né? Gratidão pela respiração, e que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Gratidão. Amém. Namastê.